Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Aleluia. Você achou? Diga amém. Já está aí no televisor também, facilita. Bênção de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Verso de número 9. Vamos lá, igreja. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-as os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Igreja, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim. Oh, glória! Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Verso 13, igreja. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha o mistério. Todos estes perseveravam, o que, irmãos? Perseveravam como? Em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Olha que coisa linda. E com os seus irmãos. Verso 15, igreja. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase varões e irmãos, convia se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Verso 18, igreja. Ora, podeis assentar, irmãos. Epa, glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, quando nós começamos a dar o nosso nome para fazer a obra do Deus eterno, o Espírito de Deus se apodera das nossas vidas. A obra de Deus precisa ser tocada com pessoas cheias do Espírito Santo. Nenhuma obra com o nome do Deus eterno poderá prevalecer se o Espírito do Deus eterno não estiver no meio dessa obra. Jesus estava subindo, retornando do lugar da onde viera, mas ele já havia deixado com os discípulos a promessa. E essa promessa estava incluída as ações, as determinações e, principalmente, eles dependerem do Espírito Santo. E quando Jesus foi levado aos céus e foi visto pelas pessoas, a Bíblia diz que dois anjos, dois varões de branco, chamou a atenção de toda a multidão. O verso 10 diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Essa é a promessa. A mensagem dos anjos para o povo. A mensagem dos anjos para a igreja. A mensagem dos anjos para nós, pastores, obreiros. A mensagem dos anjos para a igreja do Nazareno em Olinda. Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu. Essa é a mensagem. Ele voltará. Ele voltará, igreja. Ele voltará, povo de Deus. Ele voltará, pastores. Ele voltará. A maior mensagem pregada pelos anjos foi que Jesus voltará. Glória a Deus. Nós temos esperança, confiança. A mensagem foi essa: vocês vão receber poder. E esse poder é para modelar, esse poder é para fortalecer, esse poder é para dar coragem, esse poder é para tratar as feridas e as dores da alma. Esse poder é para capacitar a pregar, a evangelizar, a anunciar. Esse poder é para proclamar as boas novas nas ruas, nos condomínios, nas avenidas. Esse poder é para entrar nas casas, nos palacetes. Esse poder é para ser ministrado em todos os cantos, por todos os lugares, nas almas afundadas no pecado, nas almas que estão agora iludidas. Esse poder não é brincadeira, irmãos. Esse poder não é para você ficar achando que pode fazer a obra de qualquer maneira. Esse poder é para fazer a diferença, para mostrar ao mundo, para declarar diante dos homens, para declarar diante das autoridades que Jesus voltará. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Deus eterno. A igreja estava reunida. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. A igreja estava reunida no cenáculo. E eles estavam discutindo o que vai ser das nossas vidas. O que nós vamos fazer agora, irmã Glória Vieira? O que nós vamos fazer agora? Os discípulos estavam reunidos e eles estavam tristes, porque Jesus não estava mais com eles. Jesus havia sido morto e sepultado. Só que eles não entenderam que Jesus havia dito: a minha vida ninguém a tira, eu a dou e a tomo de volta. Eles estavam lá, Pedro, João, Tiago, a turma toda do ministério de Jesus, preocupados. E agora? O que nós vamos fazer? E a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo, é uma sala, estavam com medo. Por quê? Porque Jesus, ele fustigou realmente as autoridades, ele mexeu com o ego das autoridades, principalmente a autoridade religiosa, os fariseus, os sacerdotes, os escribas. Jesus havia mexido com o orgulho dessa turma. E quando Jesus foi sepultado, eles voltaram para a vida como antes, estavam juntos, não sabiam o que fazer. O Evangelho de João retrata esse momento. Jesus já está ressuscitado, de Atos capítulo 1, verso 8. Mas em João 20, 19 em diante, Jesus estava prestes para se revelar após a sua morte. E vencer a morte, vencer o inimigo. E a Bíblia diz que Jesus chega aonde eles estavam. Imagine, pense nessa cena. Imagine só como estavam os corações dos discípulos. Depois de 3 anos de sucesso, 3 anos acompanhando Jesus, e Jesus é retirado abruptamente, e eles ficam desorientados e pensando como se fosse como nós aqui. Eu, pastor Júlio, pastor Almir, pastora Tânia, Regina, e agora o que a gente vai fazer? A gente não tem o que fazer. E estavam assim. De vez em quando a gente pede a Deus: Senhor, manda uma alma bondosa para bater na porta da minha casa, né?
para resolver um problema. Esses homens estavam assim, estavam lá, sem saber o que iriam fazer. A Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus vai até o cenáculo. E quando chega no lugar onde eles estavam, a Bíblia diz que Jesus não bateu na porta. Ele não tocou a campainha. A Bíblia diz que Jesus, ele perpassa a porta com um corpo glorificado, exaltado, um corpo sem limites, um corpo que estava acima do tempo, do Cronos. Cronos, que é um deus grego, deus do tempo. Jesus estava acima de todo o tempo, de toda morte, de toda variação, de toda limitação, de tudo que poderia impedir o seu poder. Ele estava mostrando: eu sou o Senhor da igreja. A minha igreja não vai ficar confinada, temerosa. A minha igreja não vai ficar aí como coitadinha. Eu sou o Senhor da igreja. E ele aparece, perpassa a porta e diz: paz seja convosco. E eles viram Jesus. Eles sentiram, imagina essa cena, eles sentiram a presença do Senhor novamente em suas vidas. Aquele sentimento de morte, tristeza, aquela dor, aquela coisa que dominava a alma deles pelo medo, desaparece. Ele diz: paz seja com a minha igreja. Paz seja com vocês, meus queridos irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Ele não precisa bater, ele não precisa tocar campainha, ele tem poder. Hebreus 13:8. Ele mesmo é o mesmo ontem, hoje e será. Você pode aplaudir o Senhor? Ele entra. Ele vai entrar, vai dizer à igreja: paz seja com vocês, paz seja com vocês. O mundo não pode nos dar, as autoridades dessa vida humana não podem nos dar. O que nós estamos enfrentando, precisamos muito mais do que um limite, um tempo, uma capacitação vinda do pensamento humanista. O que nós estamos precisando é a virtude que vem do alto. Ele vai entrar e nós vamos estar assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Ele vai entrar e vai declarar: paz seja sobre os vossos corações. Paz seja sobre as vossas mentes. A paz poderosa para quebrar, para anular, para desfazer todo obstáculo, todo cerco do pensamento pejorativo, pessimista, negativo. Paz seja com a igreja. Ele entra. E a Bíblia diz que quando ele falou isso, ele soprou, irmãos. Ele assopra. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito. É disso que nós precisamos. Está tudo nos cercando, tudo está nos atormentando, parece que não vai funcionar, mas ele vem e ele assopra, e ele nos dá o poder. João 20, verso 22, depois dele ter havido dito: paz seja convosco, a Bíblia diz: assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não tem incongruência nenhuma. Não existe nenhuma dificuldade de entendermos o que acontece aqui antes da descida do Espírito Santo. Não tem. O que Jesus fez com a igreja, ele demonstrou que ele tem toda a unção que aquele que havia de vir no seu nome haveria de derramar de uma proporção maior. Mas que isso não seria impedimento para que a igreja que estava debaixo de temor, de circunstâncias negativas, de crenças erradas, não pudesse receber o poder para libertá-los. É o poder
que vem do alto. Se você falar assim, então eles receberam o Espírito Santo antes da descida do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo antes da descida do Espírito Santo, que seria para toda a igreja. Aqui estava uma representação da igreja. Quando ele assoprou, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. A unção era tão poderosa, porque agora esse sopro não estava só dando a eles poder e autoridade, mas também dando a eles a capacidade de quebrar as investidas do mal sobre as almas, sobre as vidas, sobre as famílias, para quebrar, anular e desfazer todo o peso do pecado. Quando vocês liberarem essa palavra, e todo o pecado sobre as vidas serão quebrados, desfeitos pelo poder do Espírito Santo. O verbo usado para esse sopro, que é o sopro de vida. Diga comigo, quem tem o Espírito Santo tem a vida com Deus. E o diabo não pode tocar. Você pode aplaudir o Senhor? Não pode tocar. Quem tem o poder do Espírito Santo, o inimigo não pode tocar. Porque esse mesmo poder foi o que deu vida ao primeiro homem existencial na terra, Adão. É o mesmo poder, o mesmo sopro. Está em Gênesis capítulo 2, verso 7. E Deus soprou nas narinas do homem. O homem, então, se tornou alma vivente. Sopro de vida, ele se tornou alma vivente. Esse mesmo poder, esse mesmo fôlego, da mesma maneira como foi soprado no homem, para ele entrar como tronco da raça humana, representante da humanidade, foi o mesmo sopro que ele deu à igreja. Nós temos vida. A igreja tem o poder do Espírito Santo. E quando eles receberam aquele poder, eles saíram. Se vocês continuarem a ler, chegarem até em Atos dos Apóstolos, vão perceber que Pedro e João já não eram mais aqueles homens tímidos, medrosos, preocupados com as autoridades religiosas, civis, estavam mais preocupados com a perseguição, porque depois que Jesus foi levado aos céus, eles têm verdadeiramente poder e autoridade sobre esses sentimentos rasteiros. Sentimentos torturantes. São os vilões da alma de uma igreja, é a igreja ficar confinada. É o que o diabo quer. Pastor, o diabo quer isso. Que vocês fiquem acomodados, que a igreja fique acomodada. Paremos de orar, paremos de evangelizar, paremos de fazer a obra de Deus, sabe por causa de quê? Porque temos medo, estamos preocupados com a vida, preocupados com os problemas, preocupados com o futuro. O sopro da vida está sobre vocês. A vida verdadeiramente só é vida quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A igreja que não tem o Espírito Santo, ela fica temerosa, ela fica preocupada, ela fica recuando. Não é hora de recuar. Nós temos o sopro de vida. Depois disso, o próprio Senhor Jesus falou: fique em Jerusalém, porque vai acontecer o maior fenômeno. Porque já estava escrito em Joel, capítulo 2. O maior movimento da igreja. Porque eu vou derramar agora o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a alma humana que tiver o temor, que tiver a sinceridade, que tiver verdadeiramente fome e sede da minha palavra, vão receber o Espírito Santo. Fique em Jerusalém. Era estratégico, que era a festa da Páscoa, seria depois da festa dos tabernáculos. Todos de Israel subiam para Jerusalém, convidados, países vizinhos, todos subiam para assistir
a maior graça do poder de Deus sobre a nação de Israel. E justamente nesse dia da Páscoa, Deus organiza o maior movimento sobre a face da terra depois da aparição de seu Filho. Depois da aparição de Jesus, o Espírito Santo é o maior advento sobre a terra para marcar vida de pastores, de obreiros, de ministérios, para dizer, olha, vocês têm o poder. A igreja, ela é viva porque tem um Espírito Santo. Nós não somos vivos porque somos uma organização. Temos CNPJ, temos uma sede, porque temos aqui uma visão de uma instituição que tem razão social. Isso não é igreja. A igreja é poderosa quando você levanta a sua mão, quando você diz, Senhor, me usa, eu quero fazer a tua obra. Senhor, leva-me agora aqueles que estão em prisões, nos cativos, nos pecados, nas maldições. Me usa, Senhor, para pregar, para evangelizar, para declarar que o teu poder é poderoso para libertar. O Espírito Santo não é para ser um sistema organizacional. O Espírito Santo é para sermos uma igreja como organismo vivo para ouvir a sua voz, para fazer a sua vontade, para realizar o plano eterno que os anjos declararam. Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? A obra que ele fez já acabou. A obra que ele realizou está completa. Agora, anunciem, propaguem, porque esse mesmo Jesus que sumiu dentre as nuvens, ele voltará. Você pode aplaudir o Senhor? Ele voltará, igreja! Glória a Deus! Essa é uma mensagem. Para quê? A igreja quer o Espírito Santo, porque o que mais aparece em muitas igrejas são seus bens materiais, são riquezas físicas, terrenas. O Espírito Santo não é para isso. Ele não foi derramado sobre a face da terra como maior advento depois da vinda de Jesus. Para isso, irmãos. Ele foi derramado para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele foi derramado para te capacitar, para anunciar, para pregar, para perdoar os pecados, para declarar o ano aceitável do Senhor, para tirar aqueles que estão em prisões, mergulhados no pecado. Pessoas estão presas sobre algemas e cadeias invisíveis. Pessoas que não conseguem, sozinhas nunca conseguirão. Elas precisarão de alguém que tenha uma vida cheia do Espírito Santo para ordenar aos demônios, para curar os enfermos, para dizer, agora é chegado o reino de Deus nessa casa, sobre os corações. Irmãos, não pense que a igreja vai ter molezinha. Não pense que a igreja não vai receber ameaças. Não pensem que tudo vai ser fácil. Mas a Bíblia diz que nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos que sair das paredes que nos aprisionam. Nós precisamos liberar a unção que está sobre as nossas vidas para que os mudos possam falar, os surdos possam ouvir, para que aqueles que estão em prisões espirituais, presos aos seus vícios e pecados, possam dizer, eu agora quero Jesus como meu Salvador. Para anunciar, irmãos, use a sua voz, use o seu dom, use o seu ministério, use o que você tem. O que você tem sido usado pelo Espírito Santo. O que Deus te deu, o que você está fazendo. O Espírito Santo é o Senhor da sua vida, do seu ministério, dos seus dons, dos seus talentos, da sua alma. Lembre-se da mensagem dos anjos. Você está olhando para o céu. O que aconteceu? Já aconteceu. Jesus, ele já está entre nós pelo Espírito Santo. Não fique olhando para o céu como se tivesse ainda que acontecer mais coisa, que tivesse que ter mais algum movimento de Deus. Já está acabado. O que foi feito
já está tudo pronto. Nós temos agora que marchar. A unção do Espírito Santo já está sobre nós. Não olhe para o céu esperando, Senhor, eu quero isso. Não, meu irmão, tome posse, tome coragem, tenha força, tenha ousadia. Pare de ficar olhando para os céus como se Deus tivesse de fazer mais alguma coisa. Já acabou. Os anjos tiveram que falar. Estão olhando para quem acabou. Ele agora, só na sua segunda vinda. E o próprio Senhor diz, ficar em Jerusalém. Mas quando vocês receberem o Espírito Santo, saiam pelas ruas, preguem, vai nas vilas, vai nas casas, vai nas cidades, atravessem a Macedônia, vai por todos os lugares, que depois que o Espírito Santo foi derramado, ninguém mais vai poder te impedir. Glória a Deus! Ninguém mais poderá impedir a obra do Senhor, amém? Porque depois da descida do Espírito Santo, a mensagem tipológica é essa: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, nós temos pouco tempo. O horário não nos permite avançar. Mas eu quero dizer uma coisa. Quem quer consagrar a sua vida para Jesus, quem quer consagrar o seu ministério, o seu chamado, quem quer consagrar o quanto ama Jesus, vem aqui à frente. Glória a Deus, irmã Glória Vieira. Você com o seu ministério pode vir aqui no altar, nós vamos orar. Vamos orar para a igreja. Vamos orar agora para os crentes, para pastores, para obreiros. Essa irmã que está aqui no altar é uma das fundadoras da igreja. Professora de escola dominical, mulher sábia. E mais sábia porque está aqui no altar. Porque quem fica no altar é sábio, que depende de Deus. Mas eu quero orar pela igreja. A igreja que quer estar consagrando seus dons, ministério nesse altar. Pastor, eu quero. No aniversário da igreja eu quero. Não tem problema se você não puder se ajoelhar, não tem problema. Aqueles que puderem, amém, que não puder, não tem problema. A igreja está em oração, amém, irmãos? Nós estamos em oração. Glória a Deus. Você quer consagrar a sua vida, quer consagrar o seu chamado, vem aqui para o altar. Nós vamos orar, nós vamos orar. A igreja está em oração. A igreja está em oração, pastor Júlio. Irmãos, estamos em oração. Paulinho, pode apagar as luzes, em nome de Jesus. Igreja, agora vocês estão aí, fiquem de pé, em nome de Jesus. Esses irmãos estão aqui, e se você quiser vir, ainda há tempo. Se você que sentiu a mensagem, sentiu o toque do Espírito Santo, vem aqui no altar. Vem no altar. Eu já estou aqui, irmãos. Eu já estou junto com vocês, irmãos. Que eu sou tão carente, eu preciso desse sopro do Espírito. Eu preciso desse sopro sobre a minha vida todos os dias. E Jesus tem entrado na minha vida e Ele tem permissão. Não precisa bater, não precisa tocar campainha, porque eu preciso dele todos os dias. Vamos orar, igreja, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento especial de oração, viemos te pedir, Senhor, como tu fizeste com os teus apóstolos, faça hoje com a tua igreja, Senhor. Renova a unção sobre as nossas vidas, porque sem a tua presença nas nossas vidas, nós não somos nada, Senhor. Mas quando tu nos abençoa, nós vamos fazer o impossível. A Bíblia relata que Pedro chega para um homem e ele pede uma esmola, porque esse homem era aleijado. E Pedro diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E não tem nada mais poderoso na vida de um homem do que a presença do Espírito Santo. Então, Senhor, nesta noite,
derrama uma unção especial sobre cada membro desta igreja, independentemente de cargo. Derrama, Senhor, uma unção de poder, uma unção de glória, de renovação, de cura, para que a tua igreja possa fazer diferença neste lugar, Senhor. Salomão disse, Pai querido, na edificação do templo, se todo aquele que chegasse na sua casa orasse em sua direção, se o Senhor atenderia. Salomão estava preocupado com algumas pessoas. E Deus, ele não tem acepção de pessoas. E ele respondeu e disse, todo aquele que entrar na minha casa e orar em direção ao meu templo, eu ouvirei e sararei. Nesta noite, aniversário da nossa igreja, imagine, irmãos, a festa que está no céu nesse momento, a alegria que deve estar no rosto do Senhor Jesus, as bênçãos que estão caindo sobre as nossas vidas nesse momento. Ah, se tu pudesse ver. Mas eu tenho certeza que cada um aqui nesse momento está sentindo o poder do Espírito Santo, sentindo o toque do Senhor nas suas vidas. Receba, irmão, receba essa unção maravilhosa, para que você saia daqui nesse dia de hoje com uma nova mentalização, que você saia daqui nessa noite com a sua vitória. Aleluia! Porque o Espírito Santo do Senhor é um espírito de vitória. Onde Jesus chegou, ele transformou. E nessa noite, essa unção está sobre essa igreja. Então receba. Levante as mãos assim para os céus e diz assim: Senhor meu Deus, derrama sobre a minha vida o Espírito Santo do Senhor, para que eu possa fazer diferença por onde quer que eu andar. E que o Senhor te abençoe. Receba essa unção, guarda essa unção para manifestar aqueles que ainda não conhecem a sua palavra. Nós somos escolhidos para isso. Essa honra que Deus nos deu para ministrar a sua palavra, a sua unção e o seu poder. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a manifestação do Espírito Santo esteja sempre sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.